Essa aqui é a página inicial da minha transportadora fictícia. Eu chamei ela de Encomendev e eu vou começar mostrando todo o funcionamento da aplicação para depois mostrar o código-fonte. Página inicial consiste em uma barra de pesquisa onde o usuário pode fornecer o código de rastreio da sua encomenda e, se essa encomenda existir no banco de dados, ele é redirecionado para uma outra tela onde ele visualiza as informações de rastreio dessa encomenda. Então eu vou começar aqui mostrando as validações desse campo de busca. Caso o usuário clique em pesquisar sem informar um código de rastreio, é retornada a mensagem de erro de que ele deve digitar o código de rastreio. Eu tenho já uma encomenda cadastrada com o código de rastreio BR123. Portanto, eu vou informar aqui um código de rastreio que não existe no banco de dados. Vou colocar BR321. Quando eu clico em pesquisar, a mensagem de erro retornada é de que a encomenda não foi encontrada. Agora eu vou colocar a encomenda que está persistida no banco de dados, BR123. Eu fui redirecionado para uma outra tela, onde eu posso visualizar todo o passo a passo, desde o início até o fim da entrega de um produto, simulando aí o rastreio de um produto. Então tem aqui todos os estágios e cada um dos estágios possui uma data vinculada à alteração desse status. Caso eu queira fazer uma nova consulta, eu clico aqui nesse botão de nova consulta e volto para a página inicial. Para a parte do design da aplicação, eu escolhi essa biblioteca chamada NGZorro. Eu nunca tinha utilizado, mas eu gostei do desempenho, achei que tem uma boa integração com Angular. Eu também gostei dessa funcionalidade aqui de steps. Achei que combinou bastante com a parte de rastreio da encomenda. Eu acabei optando por esse daqui. Agora eu vou mostrar o código-fonte. O sistema foi desenvolvido seguindo uma arquitetura baseada em microserviços. Dessa forma, eu desenvolvi duas aplicações. Uma para o back-end, que é o nosso servidor, e funciona como uma API para o front-end. Foi desenvolvida utilizando Spring Boot. E uma que é o nosso cliente, que consome a nossa API. Foi desenvolvida utilizando Angular. Ela envia requisições no protocolo HTTP e o corpo das requisições estão no formato JSON. Então é dessa forma que elas se comunicam. Detalhando agora um pouco mais do nosso back-end, a gente tem aqui o nosso arquivo de dependências do Maven. A versão que eu utilizei do Spring Boot é a 2.2.4, que eu tenho algumas dependências padrão de um projeto do Spring Boot. Nosso arquivo Application Properties, que é o arquivo de configurações. A gente está utilizando o banco de dados PostgreSQL. Também configurei a aplicação para gerar o banco de dados automaticamente sempre que a aplicação é startada pela primeira vez. Então, através do mapeamento do Hibernate, o banco de dados é criado junto com as tabelas e relacionamentos. Aí ele está rodando localmente na porta 5432. O nome do banco de dados é Encomendev, que é o nome da aplicação. O usuário que eu estou utilizando é o Postgres e a senha é root. Bom, agora mostrando aqui as camadas que eu utilizei para fazer a separação dentro do sistema, dos pacotes. Eu tenho uma camada dos controladores, uma camada das entidades de domínio, uma camada dos repositórios JPA e uma camada de serviço. Começando pela camada de domínio, eu criei 3 entidades de domínio. Eu deixei separado aqui um diagrama de classes que eu gerei pelo próprio IntelliJ para facilitar a visualização. Então, começando pela entidade encomenda, que além do ID possui um código de rastreio, que é o que vai permitir que ela seja pesquisada, esse atributo. Possui o status da encomenda, que é do tipo status encomenda, né, que também é uma entidade. Então esse é o status vigente daquela encomenda, status daquele momento.
e uma lista de alterações no status da encomenda. Então, além do status vigente, a encomenda possui uma lista de alterações que funciona como uma espécie de histórico daquele passo a passo que ocorreu com aquela ocorrência, com aquela encomenda, perdão. Então, sempre que houver uma alteração no status da encomenda, a gente vai persistir a data de alteração daquela alteração. E aí isso vai servir para a gente visualizar o histórico de alterações daquele status. Bom, dando continuidade aqui, vou mostrar aqui como que isso foi implementado, essas entidades de domínio. Começando pela encomenda, que é a entidade core do sistema, utiliza a notação entity para representar que ela é uma entidade de domínio. Aqui é a notação table, também do Hibernate, para dizer o nome da tabela que deve ser criada no banco de dados. Aí aqui a gente tem os atributos ID, código de rastreio, status da encomenda e alterações no status da encomenda, que é uma lista. Todos seguindo aí o mapeamento correto do Hibernate. Aí a gente também tem a entidade status da encomenda. Também possui as anotações aqui do Hibernate, os atributos ID e descrição, gets e sets, né, padrão. E a alteração de status da encomenda, que possui também aqui as anotações do Hibernate para fazer o mapeamento, os atributos ID, encomenda, status da encomenda e data de alteração. Dessa forma, esse mapeamento aqui que eu fiz vai ser gerado no meu banco de dados, caso eu suba a aplicação pela primeira vez. Aí ele é criado da forma correta. Então, mostrando agora o controlador, eu criei um endpoint que serve para fazer a consulta de uma encomenda através do código de rastreio. Então, estou utilizando o método get do HTTP. O retorno desse método é um response entity, porque caso eu forneça um código de rastreio que não está presente no banco de dados, o retorno desse método vai ser um erro do protocolo HTTP, ao invés de um objeto nulo. Então, a primeira coisa que ele faz é chamar a camada de serviço, pegar o que chegou aqui no atributo do meu método, que é o que chegou no path variable, que é o código de rastreio, que é apenas uma string. Aí eu passo esse código de rastreio para o meu método consultar por código de rastreio, que é um método que está na minha camada de serviço, que abri ele já. E aí essa camada é responsável por chamar o meu repositório. Aí da mesma forma, esse método retorna um optional de encomenda, porque essa encomenda pode estar nula dependendo do código de rastreio que eu fornecer. E aí esse optional faz com que eu não tenha o erro do null pointer exception, caso eu dê um get em um objeto que está nulo. Então aqui eu estou chamando o meu repositório, método findBy, código de rastreio. Vou abri-lo. Aqui. Esse é o meu, na minha camada de repositório já. Essa interface encomenda repository, que dá extends no JPA repository. Então, além dos métodos que ele herda do JPA, eu criei esse método específico, que é o findBy código de rastreio, que retorna um optional de encomenda, que nada mais é do que uma busca por código de rastreio. Aí ele recebe o código de rastreio por parâmetro e retorna esse optional para o nosso serviço, e aí ele faz o caminho inverso. O serviço retorna para a nossa camada de controller. Então, caso ele encontre esse objeto no banco de dados, ele utiliza o status OK do HTTP, e se ele não encontra, ele utiliza o not found, que é o não encontrado, né, o erro 404 do HTTP.
E aí é melhor, eu achei que seria melhor dessa forma do que apenas retornar um objeto vazio, porque aí eu posso pegar esse erro, né, e fazer um tratamento de exceções correto. Bom, eu criei aqui um data source no nosso banco de dados, apenas para mostrar um pouco melhor a representação. Eu tenho aqui alguns status já de encomenda cadastrados. Eu cadastrei 4 status diferentes, que é aguardando pagamento, pagamento aprovado, produto enviado e entregue. Esses são os possíveis status de uma encomenda. E então eu vou cadastrar uma nova encomenda aqui. Eu já tenho uma encomenda com o código de rastreio BR123. Agora eu vou criar com BR1234. O status da encomenda atual vai ser 4, que é a entregue. Vou persistir as alterações. Eu utilizei a mesma chave primária. E aí agora eu vou persistir uma série de alterações nessa encomenda de status, para que eles fiquem salvos. Eu tenho aqui as alterações da encomenda de ID 1, que aqui eu tinha já cadastrada, e agora eu vou persistir para a nova encomenda. Vou deixar padrão aqui. Supondo que no dia 1º de fevereiro, para a encomenda 2, que é a que eu acabei de cadastrar, houve uma alteração. Só aumentar aqui o tamanho que eu não estou conseguindo enxergar. Beleza. Houve uma alteração no status da ocorrência. Ela começou com o status de aguardando o pagamento. Aí passou-se um dia, né? No dia 1 de fevereiro, para aquela mesma encomenda que eu acabei de cadastrar, o pagamento foi aprovado. Então, status 2. Vou adicionar uma nova linha. Aí, 2 dias depois, para aquela mesma encomenda, o pagamento foi aprovado. Então, utilizo o status 3. E aí, hoje, no caso, dia 6 de fevereiro, aquela mesma encomenda, o produto foi entregue. Então eu consegui manter uma espécie de log aqui, o histórico de todos os status que aquela encomenda sofreu com relação ao tempo. E aí, caso o usuário queira saber mais especificamente quando que cada alteração ocorreu, eu tenho esse atributo aqui, data de alteração. Vou persistir essas informações. Beleza. E agora, só para a gente visualizar na prática como é que esse objeto está sendo retornado, eu vou abrir aqui o Postman, que é uma ferramenta de envio de requisições, e aí mapeado para o meu endpoint que eu criei lá no meu controller, localhost 8080 encomenda eu vou utilizar o código de rastreio que eu acabei de cadastrar, que é o BR1234. Aqui, ele encontrou essa encomenda. Deixa eu aumentar aqui o tamanho que eu não estou conseguindo visualizar. Beleza. Ele encontrou a encomenda de ID 2. Esse aqui foi o código de rastreio que eu cadastrei. O status atual dela é entregue. Então ela passou por todos aqueles status. E aí ele tem todas essas alterações. Ele tem 4 alterações, que é esse objeto aqui, alterações, status de encomenda, que é um objeto JSON. E aí cada um deles possui o seu status. A primeira alteração estava aguardando o pagamento, aí foi de aguardando o pagamento para pagamento aprovado, produto enviado e entregue. Então essas são as alterações dessa encomenda. Caso eu forneça aqui um código de rastreio que não existe no banco de dados, ao invés de retornar apenas um objeto vazio,
aqui, ele está retornando o status 404, que é o not found. Então ele já retorna um erro, não retorna o status, que é o 200 ok do protocolo. Nisso o meu front-end consegue tratar de uma forma mais eficiente esse erro. Agora eu vou mostrar o código-fonte da aplicação do front-end. Ela foi desenvolvida utilizando a versão 8.3 do Angular. Esse aqui é o arquivo package.json, que é o arquivo com as dependências que eu utilizei para esse projeto. Algumas dependências foram adicionadas após a criação do projeto. Então, a primeiro momento, quando a aplicação for executada pela primeira vez, deve-se rodar o comando npm install antes de executar a aplicação, para que ele baixe os pacotes aqui do Node Modules. Agora mostrar aqui a divisão de camadas que eu fiz para separação aqui do meu front-end. Estou aqui na pasta src/app e aí eu criei 3 pastas. Uma pasta para os componentes, uma para representar o meu domínio e outra para representar alguns serviços. Vou começar mostrando aqui o meu domínio. Ele está espelhado com o domínio do back-end, com exatamente os mesmos atributos, e eu criei eles para que se evite alguns erros de incompatibilidade nos nomes dos atributos. Agora os meus serviços, eu tenho um serviço chamado encomenda data service, que eu criei ele basicamente para manipulação dos dados dentro da aplicação. Então aqui eu tenho o injectable, que é a anotação para que a injeção de dependências seja feita pelo Angular. Tenho aqui um atributo de encomenda e eu tenho gets e sets desse atributo. Aí aqui também tenho um método que é apenas para formatação de datas, para que ela fique no formato bonitinho. O meu outro serviço é o serviço que lida com as requisições para API. Então eu tenho aqui essa variável chamada API URL, que tem o endereço do meu endpoint, que eu deixei no back-end, e no construtor desse serviço eu recebo o HTTP client para que eu faça a requisição. Aí eu criei esse método aqui, consulta por código de rastreio, que tem como parâmetro o código de rastreio, que é uma string, e o retorno desse método é um observable de encomenda, que faz com que a minha requisição seja assíncrona e que a aplicação continue executando mesmo antes da resposta da requisição. Aí aqui eu tenho uma variável para URL que eu monto a partir da minha URL base, que está aqui em cima, mais o código de rastreio, que vai na URL também. Aí eu realizo a requisição e aqui eu só estou dando um console log para retornar aqui a encomenda caso ela volte. Agora eu vou mostrar a utilização desses serviços nos meus componentes. Eu tenho 2 componentes criados. Um que é para a página inicial e o outro para a página de visualização dos detalhes da encomenda. Eu vou mostrar primeiro da página inicial. Aqui o arquivo HTML do componente da página inicial. Tem aqui a parte de menus, a parte de barras, header da página. E aí aqui eu tenho um form group, que é o form pesquisar, que ele serve para criar um formulário de pesquisa da minha página inicial. Então o nome dele é form pesquisar e quando ele é submetido eu chamo esse método aqui onSubmit, passando esse formulário por parâmetro que está no meu .ts. Então acho que dessa página é isso. Tem aqui esse botão aqui que é o submit. Vou mostrar aqui o meu .ts. Basicamente eu tenho aquele form group declarado aqui, um atributo de encomenda e uma mensagem de erro para caso exista alguma irregularidade no meu cadastro. Então no parâmetro do meu construtor eu recebo alguns atributos, que é a rota para mudar de rota, o form builder para buildar o meu formulário e os 2 serviços que eu criei, o de manipulação de dados e o para fazer acesso à API. Aí no meu ng-on-init, que é executado, a primeira coisa que é executada quando o meu componente sobe,
como se fosse um construtor, o que eu estou fazendo aqui é buildar eu estou construindo aqui o meu form group. Então eu estou para o meu campo de código de rastreio, eu estou executando uma validação de required. Então ele é obrigatório através dessa classe de validators. Essa é a única validação que eu estou querendo para o meu input. Aí aqui ele já está buildado. E quando eu clico no botão de pesquisar, eu executo esse método aqui que é um submit, recebendo aquele formulário por parâmetro. Caso o meu formulário esteja válido, se ele executar aqui sem esse erro do validators required, que foi o único que eu coloquei, ele executa esse trecho de código, que basicamente faz a requisição utilizando o meu serviço de envio de requisição para a API, passando o conteúdo do meu input. Aí ele adiciona o resultado da requisição na minha variável local de encomenda. Aí também ele muda de página, né? Eu tenho um outro método aqui que eu vou explicar daqui a pouco, mas basicamente é para mudar a rota da minha página. Caso a requisição retorne com algum erro, eu estou verificando aqui se o erro é o 404, e se o erro for o 404, eu adiciono na mensagem de erro que a encomenda não foi encontrada, daquele erro do back-end lá que eu mapeei. E se o form group não for válido, a mensagem de erro é: digite o código de rastreio. Então aqui embaixo no meu HTML, a minha mensagem de erro está aqui, ó, que é um binding daquela variável. E esse outro método é apenas um método para mudar de página e para visualização da encomenda. E aí aqui eu estou usando o serviço de manipulação de dados. Eu estou setando a minha encomenda que retornou da minha API, essa aqui. Estou setando para o meu serviço. Como ele usa a injeção de dependências, no momento que é setado, eu consigo ter acesso a ele em outro componente. E aí eu consigo navegar para outra URL, tendo no meu serviço a minha encomenda. E aí nesse momento eu vou para a minha página de encomendas. Tenho aqui o menu inicial, né, no topo, e aquela parte de visualizar as alterações dos status da minha encomenda, que é o rastreio, né? Aí está sendo feito nessa parte aqui. Tenho uma div nzSteps, e dentro dessa nzSteps eu tenho vários nzStep, que está sendo iterado através do ngFor. Então cada uma das alterações da minha encomenda representa um item do passo a passo do meu rastreio. Aí no título eu estou pegando o status de alteração da encomenda, ponto descrição. E a descrição aqui, esse NZ Description, é a data, que eu estou utilizando também o meu serviço de conversão de data, passando aqui a alteração, ponto data de alteração. Aí o resultado disso é aquele passo a passo lá com o rastreio da minha encomenda. Tenho aqui o botão de uma nova consulta que me redireciona para a página inicial. Vamos ver aqui o TS. E no meu TS eu tentei manter ele o mais limpo possível. Basicamente ele tem o método de get encomenda que eu tinha passado para o meu serviço, como ele está sendo injetado. Nesse momento ele ainda está presente no meu serviço, aí eu consigo ter acesso a ele aqui. E as alterações, eu estou pegando, na verdade eu criei um atributo de alterações, que é uma lista de alteração de status da encomenda, e estou pegando as alterações da encomenda. Por isso que lá no meu front-end estava alterações. Eu peguei da encomenda que estava no meu serviço as alterações dela. Então acredito que seja isso. Obrigado.